Olha, hoje eu tenho o prazer de conversar com a fonoaudióloga, a doutora Luciana. Ela é da clínica Novitá, que é uma clínica especializada em produtos, né, e terapias auditivas. Hoje a gente fala muito, ouve muito falar de saúde ocular, de saúde dental, mas a gente só lembra da saúde auditiva quando realmente a gente já não está mais ouvindo, né, doutora? Isso. E por isso a gente vai bater um papo, onde ela vai explicar um pouquinho mais sobre tratamentos, se realmente existe prevenção, quais são as causas que fazem com que a gente tenha essa perda. Bom, obrigada de você ter aceito o nosso convite e vir para o estúdio para a gente bater um papo. E é o que eu falo, né? É um tema que a gente não tem muito costume de abordar. Hoje em dia a gente fala muito de saúde, qualidade de vida e é meio que inevitável. A gente vai ficando com certa idade e a gente vai tendo problema com a audição, não é mesmo? Isso, eu agradeço o convite, tá bom? E assim, perder a audição com a idade é um processo natural, né? Então, todo mundo um pouquinho vai perder durante a vida. Mais ou menos vão depender das características genéticas, a propensão que essa pessoa tem e os cuidados que ela tem consigo mesmo durante o envelhecer, né? Então, a genética é um peso muito importante na perda da audição. Sim, normalmente se a gente tem na família um avô, uma tia, né, um primo, um irmão que foi perdendo a audição conforme foi envelhecendo, isso está na nossa carga genética e a gente tem uma propensão também a desenvolver. Tá vendo só? E fora a genética, tem outros fatores que podem acelerar esse processo? Sim, com certeza. Diabetes, pressão alta, todos os problemas metabólicos podem ocasionar uma perda auditiva. E existe, como a gente fala de câncer, de fazer a epigenética para estar mudando isso, existe também na audição alguns hábitos, algumas prevenções que a gente consiga fazer durante a vida para que a gente tenha uma perda menor na velhice? Na verdade, todos os cuidados com a saúde geral fazem com que a gente tenha uma saúde auditiva melhor. Mas não se expor a ruídos, né? Não usar medicamento no ouvido sem indicação, não cutucar o ouvido com cotonete, ponta de grampo, clips, né? São todos cuidados que a gente pode ter e que vai ajudar aí nesse processo também. Usar medicamentos, existem alguns medicamentos que são ototóxicos, então sempre usar com orientação médica. Eu soube, aliás, até tive um caso com a minha mãe mesmo, ela usou antibiótico um tempo atrás e afetou a audição dela. Sim, é comum o tratamento, não são todos, tá bom? Alguns antibióticos podem afetar a audição e tratamentos quimioterápicos também, né? Então, acho assim, importante a gente, por exemplo, a gente já sabe que é importante fazer o exame da visão com 5, 6 anos, porque a criança vai entrar na escola. Então, é importante também ter um exame de audição, tá? De referência nessa idade de 5, 6 anos. Porque a gente vai garantir que essa criança está entrando na escola, ouvindo todos os sons necessários para ela adquirir o conhecimento. Esse exame, ele vai ser de referência, né? Para os outros futuros que você vai fazer com 30 anos, 40 anos, 50 anos, porque é importante a gente fazer um exame. Se todos os exames são normais, a gente não precisa fazer todo ano. Mas a partir do momento que um dos exames mostrou alguma alteração, aí tem que seguir a orientação médica de uma vez por ano, cada 6 meses, mas fazer com periodicidade. Uma dúvida minha, hoje em dia eu acho que eu nunca vi tantas pessoas com o fone de ouvido, né? Elas usam para música, hoje em dia, todas essas mídias digitais, né? os podcasts e tal, e a gente acaba, às vezes, aumentando um pouco mais. Isso prejudica a audição?
é sabido que, assim, mais de 80 decibéis e a exposição com mais de 8 horas prejudica a audição, tá? Causa um estresse nas células ciliadas, nas células do ouvido, e isso vai, ao longo do tempo, causar uma perda auditiva. O importante, assim, o maior fator está com relação à quantidade do som que entra. Então, a gente sempre fala, nunca usar o fone de ouvido no máximo, sempre no máximo entre 50% e 60% do que ele pode alcançar. E a cada hora de uso tem um descanso de pelo menos de 10, 15 minutos. Esse descanso é tirar o fone mesmo e não escutar assim, tipo, só o som ambiente, só o ambiente. Isso é uma questão mais saudável mesmo, né? Olha só que dica bacana. Bom, vamos falar dos aparelhos, que são os produtos aqui que ela trouxe pra gente. Bom, fiquei encantada e surpresa como ele é totalmente invisível, né? A gente olha assim e não percebe que a pessoa está usando. A gente tem que, como fala, quebrar alguns paradigmas aí, porque sempre quando se pensa em aparelho auditivo, as pessoas pensam que o aparelho auditivo ele é grande, ele é feio, e que quando a gente está usando aparelho auditivo, todo mundo sabe que a gente está usando aparelho auditivo e está olhando o nosso aparelho auditivo. E não é verdade, né? Não, e não é verdade. As empresas, né, de aparelhos auditivos, elas evoluíram muito, tá? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar muitos anos atrás, os aparelhos eram uma caixa, era uma coisa grande. Era bem assim, e né? hoje em dia, eles são extremamente discretos. Esses não são os menores aparelhos que eu trouxe, tá bom? Eu tenho aparelhos menores que esse, né? E assim, é muito mais fácil de usar. Hoje, os aparelhos são totalmente personalizados, né? Então, assim, todo mundo fala assim, meu vizinho comprou o aparelho e não conseguiu usar, né? Isso não existe mais, tá? 100% das pessoas que se propõem a usar o aparelho e melhorar a sua qualidade de vida, consegue usar o aparelho, porque a gente tem várias tecnologias, tem vários modelos e vai ter um que vai se encaixar com aquele perfil. Bom, a doutora vai estar com a gente várias semanas aí, né? A gente vai estar entrevistando e ela vai poder explicar ainda mais sobre os produtos, sobre os aparelhos. Até tem uma dúvida que vai ficar para a próxima, que é a diferença de um amplificador e de um aparelho auditivo, que ela explica na próxima semana. Mas hoje eu a convidei para que vocês conhecessem um pouquinho mais dessa fonoaudióloga, a doutora Luciana, da Clínica Novità, para a gente falar um pouco da saúde realmente auditiva, que é muito importante. Como eu falei, a gente só pensa nela na hora que a gente perdeu, e isso não é bacana, né? Vamos deixar um gostinho de quero mais. Isso. Semana que vem a gente está de volta. Os contatos da doutora estão na sua tela. E semana que vem a gente volta. Obrigada, doutora, e até a semana que vem. Eu que agradeço.